Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos para a nossa aula de número 37, com objeto de conhecimento, leis de Newton, detalhamento, primeira lei de Newton, inércia, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e terceira lei de Newton, lei da ação e reação. E vamos para a nossa aula! Olá! Hoje iremos conhecer, nos aprofundar sobre as leis de Newton. Mas antes eu queria falar sobre o Isaac Newton, que foi um físico e matemático inglês famoso por suas leis da física. Isaac Newton é um dos maiores gênios que nós tivemos na história da física, certo? A sua contribuição vai não só ser relevante dentro da física e da matemática, como dito aqui, mas também dentro de outras áreas. Ele ficou famoso primeiramente por sua lei da gravitação universal, que enunciou as leis do movimento. Pesquisa que anteriormente em todas as humanidades, as civilizações, né, havia a busca da identificação dos movimentos, por que existia dia e sol, e movimentos também para a produção de automóveis, transportes. Descreveu os fenômenos ópticos, como cor dos corpos, natureza da luz, decomposição da luz, desenvolveu o cálculo diferencial e integral, que é importante, né, dentro da matemática e utilizado em diversas áreas do saber. Além dos seus estudos sobre a gravitação e o movimento dos corpos, fez descobertas importantes dentro da área da química, da geometria, da teologia, da alquimia, da filosofia. Então, a gente não poderia resumir a contribuição, a relevância do trabalho que Isaac Newton fez para nós apenas dentro das suas leis de Newton, que também são de extrema importância, né? As leis de Newton foram publicadas em 1887 pelo físico inglês Isaac Newton, sua principal obra, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Lançou os fundamentos da dinâmica e foi capaz de explicar o surgimento das marés, unindo as suas descobertas através das leis do movimento com a lei da gravitação universal, observando ali o impacto da gravidade dentre a Lua, principalmente, em menor escala o Sol, com o surgimento das marés, que a gente conhece como maré alta, maré baixa, assim como também as órbitas planetárias, que também, através do seu estudo da lei da gravitação, ele identificou que os planetas, unindo o seu estudo ao estudo já desenvolvido também por Kepler, que os planetas se mantêm em órbitas elípticas, né, através da gravidade, certo? Então, tem aí essa grande contribuição da união do trabalho dele com outros pesquisadores também. Como introdução às leis de Newton, essas leis servem para quê, professora? Qual a importância? Elas servem para nos ajudar a compreender a base dos comportamentos estáticos e dinâmicos. Por isso que também nós veremos ali que tem uma dessas leis que recebe o nome de princípio da dinâmica. E dos corpos, tanto na Terra quanto fora dela, porque essas leis do Newton, essas descobertas, essas formulações científicas propostas por ele, não se aplica apenas à Terra, mas também fora daqui. Se você fizer buscas, né, pelo Google,
e em sites de busca, de pesquisa, você vai encontrar essa imagem, essa referência aqui de Isaac Newton, né? Que há uma teoria de que ele estava ali observando a natureza debaixo de um pé de maçã e uma maçã caiu na sua cabeça. E ali ele viu, aprofundou, teve despertado o seu cunho científico para entender aquele movimento de queda. Mas isso é apenas uma teoria, não existe embasamento, respaldo, registro científico disso realmente ocorreu, certo? Mas que com certeza a sua observação dos movimentos da natureza fez com que ele sim chegasse, né? Que existe força, aceleração e força resultante são conceitos fundamentais para entendermos as leis de Newton. E essas 3 leis que ele formulou são o princípio básico da mecânica, que vai ali dar o suporte para entendimento do quê? Dos movimentos, certo? E então vamos para a nossa primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, observem aqui, a professora vai destacar. A primeira lei de Newton é também conhecida como a lei da inércia. Professora, inércia, o que é inércia? A inércia é a tendência que o corpo tem de permanecer no estado que ele está, ou seja, em repouso. O princípio da inércia, né? Ou então também de permanecer em movimento. Vamos ver aqui, ó. Princípio da inércia, certo? Então você vai encontrar associado quando você fizer ali a sua pesquisa. Primeira lei de Newton, você vai encontrar lei da inércia ou princípio da inércia. Lembrando que a inércia é a tendência dos corpos permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que é isso, professora? Movimento retilíneo uniforme. É o corpo permanecer em movimento. Retilíneo significa se manter em linha reta e uniforme porque ele vai manter uma trajetória em linha reta, certo? Então, por isso que é movimento retilíneo uniforme. Vamos olhar o exemplo do movimento retilíneo uniforme, o movimento da tendência, né? Então, aqui na primeira lei de Newton, se você tem aqui um carro, ele está na ladeira. Observe que o carro ele está com objetos dentro, certo? Esferas. Então, se você não puxa o freio de mão, qual vai ser a tendência desse carro? Ele vai descer. De que forma? De forma reta, né? Ganhando a aceleração por conta do peso que ele tem. Então, a tendência de permanecer em movimento. Observem aqui as bolas, né, saindo de dentro do carro. Por quê? Nós veremos mais à frente, porque os corpos permanecem com essa tendência de permanecer em movimento. E também observamos aqui, ó, a tendência de permanecer em repouso. Você pode fazer esse experimento aí. Colocar um pedaço de papel, colocar uma folha num copo d'água e aí você vai impulsionar o papel, né, para ele sair. E a moeda que está aqui, ó, ela está em repouso, ou seja, ela não está em movimento. Quem entrará em movimento será apenas o papel. Ela faz o quê? Permanecendo em repouso, ela cai dentro do copo, certo? Então, a primeira lei de Newton vai tratar do quê?
da inércia, de permanecer o corpo que permanece, que tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Lá de manhã cedo, você quer acordar? Você está em repouso. Você quer permanecer aonde? Em repouso. Quem que lhe obriga a levantar? Você tem que fazer o movimento de levantar. O despertador. Então, sempre vai ter uma força para gerar o movimento. Então, vamos ver a inércia. A inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração do seu estado. De quê? Ou de repouso ou de movimento. Então, quanto maior a massa do objeto, maior será a inércia. Ou seja, maior também a resistência que este corpo oferece à alteração do seu estado. Por exemplo, nós vemos aqui nessa imagem, o piloto continua em movimento, porque a moto vem vindo em uma velocidade, certo? E ao encontrar uma barreira, ela vai parar, mas o piloto que está nela, ele vai, através do princípio da inércia, se manter o quê? Em movimento. Por isso ele é lançado, certo? Então, olha uma das contribuições da descoberta da inércia. Por que que nós temos um item obrigatório nos automóveis? O cinto de segurança. Para lhe resguardar do quê? Da inércia. Porque quando o seu automóvel está em deslocamento, está em aceleração, ele tem uma velocidade, certo? E você que está dentro dele, você está também com essa velocidade. E o automóvel, ao colidir, ao encontrar uma barreira, ele vai parar, mas o seu corpo que está dentro, que tem um peso, que tem uma massa, ele vai tender a permanecer o princípio da inércia e vai fazer o quê? Se deslocar, ser arremessado para frente. E o cinto de segurança é para impedir esse movimento obrigatório, né, da inércia, de que forma a lhe proteger disso, de que você seja arremessado, certo? Então, nós já vemos aí que a lei de Newton, ela está assim no nosso cotidiano e tem sim grande impacto, aí essencial até, né, para nos resguardar de um acidente dentro de um automóvel. Mas vamos observar agora a fórmula sobre a primeira lei de Newton. Então, a força resultante, se ela for nula, se ela for zero, certo? Vai fazer com que o corpo fique o quê? Estático, sem movimento. Observem aqui, o rapazinho está parado, o carrinho também está parado, mas observe que ele está parado também por quê? Porque ele está num ambiente, ó, reto, certo? Então, aí ele não ganha o quê? A aceleração. Então, por isso que ele é zero aqui, ele tende a permanecer em repouso. Contudo, se você exerce uma força, uma velocidade sobre o corpo, ou seja, você vai exercer uma força aqui sobre o corpo, a velocidade vai se tornar o quê? Constante. E aí o corpo vai se deslocar, certo? Conforme a força que você exercer sobre o corpo. Então, se a força resultante é nula, a velocidade do corpo ou ela é constante ou ela é nula, certo?
E a força resultante aqui é todas as forças que estão sendo lançadas sobre o objeto, tá? Não é só aqui, aqui também pode ser gravidade, são vários fatores que vão entrar aí em conjunto, tá? Então, um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Estou ouvindo aí vocês dizendo. Já entendi, professora. Quer dizer que é dentro de uma reta de forma contínua. Muito bem, é isso aí. A menos que a força resultante seja aplicada sobre ele. Então, ele vai permanecer em repouso, certo? Porque não tem nenhuma força sendo exercida, então por isso a sua velocidade ali fica nula. E quando, a partir do momento que você exerce uma força sobre o objeto, ali a velocidade se torna constante se ele estiver dentro de um trajeto de forma retilínea, de forma reta, certo? Então, vamos ver como que é feito o cálculo da inércia. A inércia, ela é medida pela quantidade de massa de um corpo. E aqui a professora quer fazer um lembrete, que geralmente a gente associa massa igual a peso, certo? Contudo, na física, isso não se aplica. Na física, eles são coisas distintas, certo? A massa, ela está relacionada ao quê? A quantidade de matéria do corpo. Então, por isso que a massa ela é expressa em quilograma. E o peso, na física, ele vem ser o quê? A força com a qual os corpos se atraem e estão em superfície ou próximos a eles. Aí, na física, é massa vezes a gravidade, tá? Então, vamos olhar aqui a fórmula. Nós temos a força resultante, que é igual a massa, certo? A massa e a aceleração. Como que eu calculo essa massa, professora? Eu pego a força resultante e divido pela aceleração, certo? Então, a professora vai apagar aqui para você recapitular. A nossa fórmula principal é essa. Força resultante vezes a massa vezes a aceleração. Então, a massa vai ser igual a força resultante dividido pela aceleração. Então, a inércia mede a razão entre a força aplicada a aceleração obtida, certo? Aí você vai fazer o seguinte raciocínio. Eu tenho um objeto, certo? Eu vou exercer a força sobre esse objeto. E ali ele vai ganhar aceleração conforme a força que eu estou fazendo. Por exemplo, você tem quando o carro dá problema, você tenta empurrá-lo. Só a sua força, devido à massa do carro, né? Ele não vai, geralmente você não consegue sozinho empurrá-lo, dependendo do local que ele está. Se ele estiver num ambiente de reta, né? Sem inclinação, se torna mais difícil ele ganhar o quê? A aceleração, certo? Então, por isso que é a força dividido pela aceleração. E vamos ver agora a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou o seguinte, que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas e diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo
Pela sua massa. Professora, tem muita informação aí, com certeza. Vamos lá, vamos por partes. A soma vetorial das forças aplicadas, isso quer dizer aqui, força resultante, certo? Significa força resultante é como todas as forças que forem aplicadas. Então, ali você vai até você encontrar um limite, certo? Então, aqui é 1, 2, 3, não importa. Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos observar aqui. Tem aqui em cima, ó, as duas setas com o mesmo sentido, correto? Isso significa o quê? A questão vetorial, porque eles estão no mesmo sentido e apresentam ao mesmo o mesmo sentido com força e aceleração, tá? E isso é proporcional ao quê? A sua massa. Vamos lá olhar detalhadamente. Onde a força resultante das que agem sobre o corpo, né? Observem aqui que a força resultante, qual vai ser a unidade dela? Newton, obviamente, em homenagem, né, ao seu pesquisador que formulou. Mas aí tem uma diferença. Quando você olhar, olha aí, o Newton é com letra minúscula, porque ele é uma unidade de medida, tá? Ele não é em maiúsculo, maiúsculo ele é a representação dele. E o M é a massa do corpo, que vai ser em quilograma, tá? A aceleração adquirida, né? Ela é por metros por segundo. Então, aqui é a unidade de medida utilizadas. O Newton para a força resultante, a massa vai ser em quilograma e a aceleração vai ser em metros por segundo, tá? A aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido. Por isso são forças o quê? Vetoriais. A força resultante sobre ele é inversamente proporcional à sua massa. Então, a aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa, certo? Isso quer dizer, observem aqui, você empurrar o carrinho, ele estando vazio, você faz um tipo de força, certo? Proporcional. E você fazer uma força para deslocar o carrinho, ele estando, né, cheio de compras, você vai precisar exercer o quê? Muito mais força. E essa força vai permanecer no sentido do carrinho, tá? Então, a força vai ser proporcional à sua massa. Então, vamos ver aqui, ó. Se um objeto tem massa elevada, ele possui maior resistência à mudança de estado, porque ele vai oferecer maior inércia. Maior massa, maior inércia. Observamos aqui, ó, um navio. Ele estando parado, né, ele vai permanecer parado por ter uma maior massa, ele vai permanecer oferecer uma maior inércia. Então, para que ele consiga se deslocar, vai precisar de quê? De potentes motores, certo?
E aqui também nós lembramos, né, da questão da densidade. Por que que o navio flutua também, professora? Por conta da densidade, porque a densidade dele é menor do que a densidade da água, certo? Apenas conectando aí os seus conhecimentos, relembrando. Então, guardem aí, quanto maior massa, maior inércia. Ou seja, mais força vai ser utilizada para de fazer o deslocamento, certo? Vamos para a nossa terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton, ela é a mais famosa. Todo mundo sempre acaba falando, olha, cuidado com a lei da ação e reação. Contudo, essa lei aqui de Newton, a lei da ação e reação, significa que para cada ação há uma reação de mesma intensidade, direção e em sentido oposto. Ou seja, a lei de Newton de ação e reação é algo que vai acontecer simultaneamente. Não é igual aquele que você quer dizer que você vai plantar hoje, colher amanhã. Não, não é esse tipo de ação e reação. Na física é diferente. O princípio da ação e reação analisa as interações entre dois corpos. Para toda força de ação, surge uma força de reação, com o mesmo módulo e direção, porém em sentidos opostos. Vamos ver aqui um exemplo. Quando você lança uma bola, você tem a ação de jogá-la para o chão, certo? E qual é a reação que ocorre, professora? O chão lhe devolve a bola, certo? Então, a reação do chão lhe empurrar a bola de volta. Então, aqui nós temos o exemplo de uma ação e reação atuando sobre o quê? O lançamento da bola. Pareceu complicado? Olha só, vamos observar aqui. Na imagem tem um homem, né? Fazendo aí uma reflexão, exercendo uma força contra o chão. Perceba também que o chão faz uma força sobre o homem. Então, nós observamos aqui, ó, a força para baixo e a força para cima. Ela está negativa aqui. O que é esse negativo aí, professora? Porque elas estão em sentido opostos, certo? E a setinha aqui do vetorial, porque elas estão no mesmo sentido de exercício. Ou seja, a pressão que o homem faz no chão é a mesma que o chão faz na mão dele. Vamos ver quais são as características dessas forças que possuem a mesma intensidade, possuem a mesma direção, aqui, ó, na vertical, certo? E em sentidos diferentes. Uma para cima e outra para baixo, certo? Então, o sentido, ele é para onde aponta a força. Esquerda, direita, para cima, para baixo. E direção é a qual a linha está localizada, horizontal, vertical ou diagonal. A terceira lei de Newton, sabemos que a força que o corpo exerce sobre o corpo B é igual em força que o corpo B exerce sobre o corpo A. Contudo, elas possuem sentidos diferentes, representados pelo sinal positivo ou negativo e direções iguais. Então, aqui nós vemos na fórmula que a força que o corpo A exerce no corpo B é a mesma que o corpo B vai exercer no corpo A, certo? E agora vamos fazer aqui um grande resumo sobre as leis de Newton. Vamos lá. Lembrando, primeira lei de Newton é a lei da inércia. Por que inércia, professora? É a tendência que o corpo tem de permanecer em repouso, portanto, a sua velocidade será nula, ou em movimento retilíneo uniforme, com
a velocidade constante e em linha reta. Na segunda lei de Newton, nós temos o princípio fundamental da dinâmica, onde nós vamos ter a fórmula força igual a massa vezes a aceleração, onde a unidade será quilograma, metros por segundo e newton, com vetores com o mesmo sentido e mesma direção. Já na terceira lei de Newton, nós temos a ação e reação, onde as forças possuem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário em corpos diferentes. E esse foi a nossa aula sobre as leis de Newton. Espero que tenham gostado.